Seja bem-vindo a mais uma aula do canal PowerPoint para profissionais, onde apresentaremos técnicas e procedimentos para você criar apresentações profissionais no PowerPoint, elevando suas apresentações a um outro nível. Neste vídeo, você vai aprender a criar uma apresentação em padrão corporativo, que pode ser usado em reuniões, palestras, integrações, comunicados ou treinamentos. Neste modelo, encontramos um slide de abertura que contém informações iniciais sobre o tema abordado. Ele é composto da logomarca e do banner de título. Nas laterais, encontramos elementos estéticos que são inseridos individualmente, o que causa um impacto visual muito interessante. A seguir, entra a informação principal desse slide, apresentando ao espectador o tema a ser abordado nesta apresentação. A seguir, no segundo slide, conteúdos informativos que são exibidos na tela do tablet, aumentando o poder de realismo. No slide seguinte, são carregadas imagens de pessoas que representam palestrantes, professores ou autoridades que vão comandar ou prestar orientação sobre o tema a ser citado nesta apresentação. E ainda será criado um slide de encerramento com informações complementares, como datas e horários, e também informando as redes sociais. Acompanhe agora, passo a passo, todos os procedimentos para se gerar esta apresentação no padrão corporativo, que também pode ser usado a fins acadêmicos, utilizando recursos nativos do Microsoft PowerPoint. Para começar, vamos inserir um slide vazio e mudar a cor do plano de fundo para preto. Após, vamos inserir a logomarca do PowerPoint, que para esta demonstração já estava previamente preparada. Confeccionamos a seguir um retângulo com cantos arredondados, onde mudamos a cor do plano de fundo ou retiramos o preenchimento, mudando em seguida o estilo e a cor do contorno. Dentro do retângulo, vamos inserir o título de apresentação. Vamos selecionar todos esses elementos e em seguida vamos agrupá-los, utilizando as teclas de atalho Ctrl Shift G. Aproveitando também, vamos inserir outra caixa de texto com o tema principal desta apresentação. A seguir, vamos confeccionar um retângulo e aplicar uma formatação que vai alterar o seu formato. Para isso, em Efeitos da Forma, descemos até a opção Rotação 3D e aplicamos este efeito. A seguir, vamos aplicar uma formatação com estilo gradiente. Onde uma extremidade receberá o tom de azul e a outra extremidade receberá a cor branca. Sendo que nesta tonalidade, vamos aplicar uma transparência de 100%. Vamos duplicar este objeto e aplicar mudanças na rotação e no estilo de cores. A seguir, vamos aplicar os efeitos de animação aos objetos, de acordo com a ordem de entrada. Começando pelo banner de título, onde na guia Animações, vamos inserir um efeito de entrada chamado Flutuar para cima. Ao lado, vamos configurar para que este efeito seja executado com o anterior. Caso queira, altere a duração deste efeito. Para os retângulos menores, vamos aplicar um efeito de entrada chamado Apagar, definindo a posição onde o efeito será executado. E nas configurações de acionamento, vamos definir que este efeito seja executado após o efeito anterior.
alterando também o tempo de duração do efeito para 0,25 segundos. Para replicar este mesmo efeito para os outros retângulos, utilize a ferramenta de pincel. Caso necessário, faça ajustes na posição do efeito. Para finalizar este primeiro slide, vamos aplicar ao texto principal o efeito de entrada chamado flutuar para cima e vamos configurá-lo para que seja executado após o efeito anterior. E o tempo de duração deste efeito é de cerca de 1 segundo. Vamos duplicar este primeiro slide e vamos eliminar o banner de título. Eliminamos também a frase principal. E para esses retângulos, vamos apenas eliminar os efeitos de entrada. Confeccionando em seguida um retângulo com tom amarelo. Após, vamos inserir a imagem de uma mão segurando o tablet. Esse tipo de imagem é facilmente encontrada na internet. Vamos inserir também a logomarca do PowerPoint, que já estava previamente reservada. E dentro do tablet, vamos inserir uma frase, utilizando para isso caixas de texto. Ao lado, vamos inserir outro bloco, com mais informações complementares. A seguir, vamos agrupar a imagem do tablet, com fundo amarelo, pois queremos que os dois objetos apareçam juntos. Vamos aplicar agora os efeitos de animação. Selecionamos esta peça amarela e vamos inserir um efeito de entrada chamado esmaecer. Em seguida, selecionamos a imagem da logomarca do PowerPoint e vamos aplicar um efeito de entrada chamado flutuar para cima. Para o texto dentro do tablet, vamos aplicar um efeito de entrada chamado esmaecer. E para o texto que está fora do tablet, vamos aplicar um efeito de entrada chamado apagar. Para o terceiro slide, vamos aproveitar a estrutura do slide número 1 e duplicá-lo, onde vamos alterar o texto do banner do título e vamos também eliminar estes elementos do slide. Vamos pegar esses retângulos e agrupar, tornando um único objeto. Lembrando que para isso teremos que utilizar as teclas de atalho Ctrl Shift G. Duplicamos este objeto utilizando as teclas de atalho Ctrl D. E em seguida, vamos inserir a imagem dos especialistas, que para esta demonstração já estava previamente reservada. Aliás, caso você queira aplicar um recorte circular em alguma imagem, você pode utilizar o PowerPoint. Para isso, insira a imagem a ser formatada. Na guia Formato da imagem, clique em Cortar. No menu, desça até o item Taxa de proporção, escolhendo esta opção, 1 para 1. E através das alças, dimensione e posicione o local do corte. Em seguida, acione novamente o botão Cortar. E no menu, acesse a opção Cortar para demarcar forma. E escolha um objeto com formato circular. A seguir, utilizando caixas de texto, vamos inserir os nomes dos especialistas. Após, vamos aplicar os efeitos de entrada a esses objetos, de acordo com a ordem de exibição.
Como fizemos uma cópia desse slide do slide número 1, o banner de título já possui os efeitos de entrada. Vamos inserir nesta peça atrás da foto um efeito de entrada chamado apagar e ajustamos a direção do efeito para que seja executado da esquerda para a direita. E vamos configurá-lo para que seja executado após o efeito anterior. A seguir, selecionamos a foto do primeiro especialista e vamos aplicar um efeito de entrada chamado zoom. Este efeito também será executado após o efeito anterior. A seguir, selecionamos o nome deste primeiro especialista e vamos inserir um efeito de entrada chamado flutuar para cima, que também deve ser acionado após o efeito anterior. Vamos agora repetir os mesmos efeitos e as mesmas configurações para os demais objetos. E para este último slide, vamos reaproveitar a estrutura do segundo slide onde vamos eliminar este conteúdo, deixando somente o retângulo vazio. Vamos inserir a logomarca do PowerPoint na versão colorida e vamos trocar o texto de exibição para mensagens de encerramento, onde em seguida vamos aplicar os efeitos de animação aos objetos, começando pela logomarca do PowerPoint, onde vamos aplicar um efeito de entrada chamado surgir, e vamos configurar para que ele surja da esquerda para a direita. A seguir, vamos aplicar um efeito de entrada chamado apagar ao retângulo amarelo, mudando a direção do efeito. Após, irão surgir as frases de finalização, onde vamos aplicar o efeito de entrada chamado flutuar para cima. E finalizamos aplicando o efeito de entrada chamado apagar nas logomarcas das redes sociais. Bastando testar, pressionando a tecla de atalho F5. E está pronto! Neste vídeo, você aprendeu como criar esta apresentação com um padrão corporativo que também pode ser usado a fins acadêmicos utilizando recursos nativos do Microsoft PowerPoint. Obrigado pela atenção e até a próxima aula!